boa noite. José Luiz, você está vendo o texto? Ok. Bom, tem um roteiro, olha, eu veja se você está conseguindo visualizar o roteiro, José. Está visível para você o roteiro de leitura? Está sim, professora. Professora, está sim visível. Melhorou agora, José? Sim, professora. Já está visível sim para mim. Professora. Sim? Melhorou? Sim, melhorou. Certo. Bom, olha, o texto é esse aqui e nós vamos verificar esses itens aqui dentro do texto, tá? Então, esse texto, ele faz parte desse livro, Interpretação das Decisões Judiciais, Particularidades, Critérios e Instrumentos. É um texto que fala a interpretação como pressuposto da aplicação das normas jurídicas. Então, nós vamos verificar a quem compete interpretar o texto jurídico, né? Qual a relação, a importância da interpretação no texto. Lembre-se, nós não estamos fazendo um trabalho jurídico. Eu não sou advogada. O meu foco é a interpretação do texto como um texto, tá? Como um objeto da linguagem, tá certo? Então, dentro desse campo, nós vamos discutir. Tenho certeza que vocês têm mais contribuição dentro do campo jurídico para dar do que eu. A minha contribuição é outra. Então, eu penso que nós vamos lendo e vamos discutindo o texto, certo? Então, eu quero começar, não é nem pelo primeiro parágrafo, é pelo segundo parágrafo. Como se sabe, a troca de informações que ocorre por formas variadas, mas especialmente pela língua, é fundamental diante de qualquer contato humano mais complexo. A vida em sociedade depende de comunicação entre seus integrantes. Assim como a atuação do Estado depende da compreensão dos indivíduos acerca do que seria obrigatório em determinado espaço geográfico ou temporal. Assim, os textos das leis ou decisões, como instrumentos representativos de normas jurídicas, precisam ser entendidos para orientarem ou, eventualmente, reprovarem condutas humanas. Bom, deixa eu fechar bem aqui, para que vocês possam visualizar melhor o texto. Dá para ler, eu tenho que ampliar mais. Ver se eu amplio mais. Então, o que nós temos para falar sobre esse parágrafo do texto, né? Do Tibúrcio.
o texto, a norma jurídica, ela precisa ser interpretada. Muitos dos problemas que nós temos com relação à legislação se dá muitas vezes pela interpretação errônea de determinado, né? Nós tivemos agora um exemplo de uma situação de estupro em que se criou como se diz, um espaço dentro da discussão jurídica para beneficiar determinada pessoa. Isso que está se dizendo na sociedade. Não, particularmente, não querendo defender os juristas ou o juiz que julgou, o advogado, mas existe muita polêmica sobre essa situação que, na verdade, não foi esclarecida, né? Então, há uma situação de que se criou uma brecha para defender determinados criminosos, na verdade, um criminoso, um estuprador, né? Então, a interpretação da lei por esses que julgaram o caso, pelo advogado de defesa e tudo mais, é uma diferente do que os outros advogados, as outras pessoas da sociedade do campo do direito compreendem como correta, né? O que passa para a sociedade é a ideia de que se criou um espaço para defender um criminoso e a troco de quantidades vultosíssimas de dinheiro, porque não se pensa noutra coisa, num país em que a corrupção, infelizmente, impera, né? Então, quando se trata da interpretação da norma jurídica, se trata das decisões judiciais, se fica questionando quem tem habilidade, quem é a pessoa adequada para interpretar a norma jurídica. A sociedade se acha no direito de interpretar. Cada um de nós, quando é vítima de determinada situação, ou quando a gente espera um resultado e o resultado é outro, nós nos achamos no direito de dizer que está errado. Nós não somos advogados, né? Mas a sociedade, quando a atinge, a ofende, ela se sente no direito. Você vê, por exemplo, a situação da energia elétrica em Abaetetuba. É um problema. Agora até da internet também, né? Mas a energia, ela é um problema seríssimo. Você é multada, acaba a sua energia de repente, você morre ligando para lá e ninguém te atende. Você vai fazer a reclamação, tem uma fila eu estou há 3 dias tentando fazer um protocolo, porque pegou fogo o meu medidor de energia. Na quinta-feira faltou energia, voltou na sexta, no mesmo horário. No sábado eles foram lá e disseram que estava dissolvendo, cortaram e levaram. Eu tenho que fazer um protocolo, mas eu já vi várias vezes aí e não é possível do tamanho da fila. Você não consegue resolver por telefone, porque ninguém te atende. Uma vez eu fui ao fórum numa situação de lá do meu outro trabalho e tinha uma sala cheia de pessoas só de reclamação do fornecimento de energia. Né? Então, a sociedade se sente no direito de dizer que a CELPA arrouba a Equatorial. Né? Eles estão me roubando, eles estão um preço abusivo. Por que a sociedade se sente nesse direito? Porque ela se vê lesada. Né? Ela não se vê com direito respeitado. Mas quem exatamente tem condições de interpretar? Certo? Nós temos o direito como sociedade de questionar, mas nós somos as pessoas habilitadas para fazer isso? Para questionar a aplicabilidade da lei, a interpretação das decisões? De repente você vai lá dar uma queixa da companhia de energia e o resultado é o contrário para você. Você vai concordar com isso? Você vai argumentar e dizer que a justiça é corrupta, um monte de coisa. Né? Mas existe o especializado para discutir isso. Quem seria essa pessoa? Portanto, a interpretação jurídica consiste na atribuição de sentido
ou significado a um texto normativo, que, como todos os demais, precisa ter seu sentido definido. Existem, porém, algumas especificidades no caso. Além de a estrutura do texto ser particular, a interpretação jurídica caracteriza-se por pautar critérios normativamente impostos que não podem ser livremente escolhidos pelo intérprete. Quem seria esse intérprete? Assim, através de parâmetros pré-estabelecidos, extrai-se do texto jurídico o seu devido conteúdo normativo, ou seja, a norma jurídica. Alguém quer me dizer algo sobre isso? Oi? O link da aula eu já mandei. Já. Tem até o José Luiz já entrou. Você quer tirar o quê? Aqui? Aqui? Quer que amplie? Eu mostre o convite? Não precisa da senha, não? Será? Vou mostrar aqui. Não, porque tá aqui, ó. Cadê o ID e a senha? Tá aqui. Foi isso que eu mandei. Eu já encaminhei o material para nossa aula, para a aula que vem, tá? Porque na aula que vem nós vamos fazer uma atividade nos textos que eu mandei para vocês lerem com calma, tá certo? Aquele livro que está no e-mail foi aquele que eu disse a vocês que queria mandar, que vai servir para outras coisas. É um livro de português jurídico especificamente. Pois é, ele está me dizendo que não está no e-mail. Eu vou mandar daqui a pouco. Deixa eu postar logo no WhatsApp para vocês. Tô achando estranho não ter mandado. Deixa eu abrir aqui que eu já envio para vocês. Tá lenta a internet. Como assim cria uma conta? Onde eu entro nisto? Tô perdida aqui.
Está muito lento. Cheio de mensagem de porcaria toda hora que vem. Está muito lenta a internet. Está assim de vocês também? Esse aqui, 2020, né? O de vocês? Vejam se chegou no e-mail de vocês. Chegou? Essa velocidade de internet chega amanhã. Consigo baixar aqui no WhatsApp, eu já posto. Boa noite, Welton. Estou tentando postar o texto da aula de hoje para vocês e está muito lenta a internet. Estamos com sorte dela estar funcionando, porque ontem foi bem difícil. Então, aqui nesse outro parágrafo, o autor nos diz o seguinte: apesar de se buscar a compreensão do texto, a interpretação desse texto não é neutra ou indiferente aos resultados. Dentro dos limites do texto, procura-se extrair o melhor do ato a ser interpretado, de modo que a formulação de uma teoria da interpretação não prescinde da definição de critérios para se avaliar e qualificar o seu próprio objeto. Esses critérios conduzem também a parâmetros objetivos de interpretação, embora mitigados por fatores subjetivos. Assim, essa atividade confunde-se com a própria criação e controle do direito, sobretudo quando, entre algumas possibilidades, define-se o que será aplicado em algumas hipóteses. Ele se refere a outro capítulo. Mas neste parágrafo,
o autor nos mostra que a interpretação ela é objetiva, mas ela não está completamente afastada de questões subjetivas. Apesar de que você precisa seguir a norma num texto jurídico, né, essa interpretação ela não está isenta de questões subjetivas, porque ela se refere à realidade social, né, a questões diretamente ligadas à vida social. Como nós vimos na aula passada, naquele texto que vocês têm, as narrativas culturais tratam disso. Então, quando a norma jurídica se aplica a uma determinada situação, apesar de você dela seguir padrões objetivos de utilização da legislação, digamos assim, as decisões judiciais, elas também têm vínculo com questões subjetivas. Mesmo que a lei precisa ser aplicada indiferente de olhar para quem. Vocês têm um texto em mãos para fazer um trabalho em que lá se mostra que mesmo quando você aplica a norma jurídica, ainda assim é possível que este aplicador ele utilize questões ideológicas na hora da aplicação. Ele tendencie para determinadas situações. E isso faz com que a gente, como leigo, não se conforme. Por exemplo, ontem eu ouvi alguém dizer: eu odeio o STF. Aí eu falei: por quê? Porque, para mim, eles nunca se preocupam com a sociedade. Eles julgam conforme o ego. É muito difícil para mim de dar razão ou não dar para esta pessoa, porque eu não sou jurista. Quem pode fazer uma análise mais clara disso são advogados, porque eles podem observar as decisões, digamos, várias decisões do STF e dizer se julga de forma isenta ou não. Porque para um leigo, você consegue, eu até brinco que a ignorância é uma dádiva em alguns momentos. Porque você não sabe de determinada coisa, você é feliz quando você descobre, você sofre. Mas em determinadas situações, quando você sofre também quando você não sabe, porque você quer discutir determinada situação e não domina o suficiente para isso. Então você faz um julgamento, digamos, errôneo. Um leigo, para analisar uma decisão do STF, do Congresso Nacional, da Comissão da CCJ, por exemplo, que analisa dificilmente ele vai conseguir enxergar da mesma forma que quem deu este parecer enxerga. Ele vai visualizar de uma outra maneira, né? Então, a Previdência, por exemplo, a alteração na lei previdenciária, ela causou muito impacto na sociedade. E ficava todo mundo confuso, mesmo quem é professor, quem tem determinada formação, porque você assistia, por exemplo, um técnico previdenciário falando da alteração da lei. E ele te assustava, dizia que ela ia acabar com a vida do trabalhador e tudo mais. E você assistia alguém que dera a favor, né? Um defensor da alteração. Então, isso confunde a pessoa que é leigo, porque ela não sabe, ela fica entre quem está com a razão, quem está falando a verdade, né? Então, nesse caso, mesmo quem está utilizando a lei para determinada decisão, para se opinar sobre determinada demanda jurídica, ainda assim ele utiliza a lei de forma objetiva, mas há questões subjetivas permeadas nessa situação. E que é muito difícil de ser interpretado. Olha o outro parágrafo. Nada obstante a atividade criativa do intérprete está condicionada sob aspectos positivos e negativos pelo ordenamento jurídico e pelo próprio texto do objeto de interpretação. As possibilidades do intérprete em relação ao ato interpretado, inclusive,
resgatam a discussão sobre quem deve ter competência para decidir determinada questão. Normalmente deve-se respeitar o sentido literal do texto, ainda que outra solução pareça mais correta. Observa-se, assim, a competência decisória de quem proferiu o ato a ser interpretado. Porém, em última análise, são as capacidades institucionais de cada órgão envolvido e a sua respectiva falibilidade que devem definir a possibilidade de se realizar uma interpretação menos literal e ainda o grau de deferência imposto ao intérprete. Alguém quer comentar esse parágrafo? O que vocês me dizem sobre isso? Deixa eu ver se já foi, pessoal. Nega tá fazendo download há 3 horas. Vocês conseguiram baixar o texto? O meu não está carregando nada. Posta no grupo do WhatsApp para os colegas. Posta no grupo do WhatsApp para os colegas que eu não estou conseguindo baixar. Ele está carregando e não está baixando. Enviei por e-mail, mas aqui não está baixando. Tem entrada aqui. Apesar de poder haver uma deferência variada em relação ao seu significado literal, nunca se deve apenas ler o texto e declarar automaticamente seu sentido semântico ou sintático como se nenhum outro fator importasse. O intérprete não pode ser indiferente entre os possíveis significados do texto. Um deles pode e deve ser proferido à luz das circunstâncias concretas e do ordenamento jurídico vigente. Se assim não fosse, nem mesmo as interpretações absurdas seriam evitadas. As consequências que decorrem de cada opção possível devem ser analisadas pragmaticamente, condicionando a análise do resultado e assumindo um papel até mais importante. Existem meios faltando à atividade de interpretação. Afinal, a interpretação jurídica consiste em relacionar o enunciado normativo com o sistema jurídico, o que aproxima a interpretação da integração, sobretudo quando se tratar de um ato normativo. Trata-se de uma estrutura circular, uma vez que a compreensão da parte depende do todo e vice-versa. Vamos lá, advogados, o que vocês me dizem desse parágrafo? Onde o intérprete, sim. Sim. Eu lembro que algum tempo atrás,
Na verdade, eu penso assim que antes do governo Lula para cá, o tempo todo as leis ficam, a população parece que teve uma outra forma nesses outros governos, né? Desde o governo, eu falo do governo Lula porque que eu me lembro mais, mas até o Fernando Henrique, parece que as decisões judiciais elas estavam presas, não sei se teve alguma alteração de algum estatuto geral, do Código Civil, não sei, vocês que são juristas, os advogados. Mas até então, parece que as decisões judiciais elas estavam sempre atreladas a uma lei fixa, a algumas questões que era fácil você buscar orientação e até lá. E dos tempos para cá, o tempo todo está acontecendo mudança de leis, alterações de códigos. Isso é muito frequente. E como você diz, se o profissional da área não estiver se atualizando frequentemente, ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Essa questão da previdência, por exemplo, se você me perguntar hoje, quando eu vou me aposentar, eu não sei. Eu sabia antes que eu tinha que ter 25 anos de magistério no governo do estado e 50 de idade. Hoje eu não sei mais. Um simulador que existia no site da SEDUC foi retirado de lá. Foi retirado com a Previdência estadual, porque teve a federal, e o estado e os municípios vêm criando suas próprias previdências, adequando-se à lei maior, né? E depois que se votou a lei estadual, foi retirado o simulador de lá. Eu não sei, vou te ser sincera, ontem algumas colegas diziam para mim, não, eu acho que vale para mim a mesma norma antiga. Aí a outra dizia, não vale não, tu vai ter que ter 57 anos. Então, hoje, por exemplo, quem tem 52 anos de idade, 22 anos de magistério, 23, 22, ele precisa trabalhar ainda quanto tempo? Você está me entendendo? Quer dizer, então, como ela diz, se um profissional da área não estiver constantemente atualizado a isso, nessas legislações que acontecem o tempo todo, ele corre o risco de, inclusive, tomar posições errôneas, porque ele representa alguém, ele está defendendo uma causa, ele prepara toda a petição dele, o documento dele, e dá entrada. E se ele não tiver atualizado, ele pode dar entrada ancorada numa legislação que já não, né, já foi ultrapassada, porque é muito constante isso. É muito constante. O tempo todo se modifica, né? E assim, novo governo, novas leis. Houve um tempo que tinha um monte de medidas provisórias que atrapalhavam também a vida da gente, né? Porque elas se atravessavam e tinham umas decisões temporárias, mas que elas tinham força, né? E agora existem ainda os decretos presidenciais. Tem um monte de coisas que surge de repente que você tem que estar muito, muito atento. Como ela diz, quem é dessa área tem que viver num estudo constante. Então, quer dizer, quanto tempo alguém que tem 52 de idade, 22 de magistério, 2. Tem um cálculo específico para isso, Michel? Mas aí teria que dar um valor, em 2022 teria que dar quanto essa soma? R$ 88. Aí isso vai aumentando 6 meses a cada ano, não é isso? 6 meses a cada ano. Pois é. Aí
o simulador da SEDUC que norteava os professores foi retirado. Não existe mais. É só a previdência alinhado, né? Então, se o profissional não estiver atento, como ela fala, o intérprete, né, das decisões, porque isso é uma decisão, já foi votado, né, já é lei federal, tem a estadual. E se você que vai interpretar e não estiver atento, era só o que faltava. Assim, não basta que nesse parágrafo uma análise gramatical pontual do enunciado. Eu preciso fazer com que isso aqui funcione. Tá aqui. Eu bati. Muito menos de um trecho dele. No entanto, sobretudo em razão da deferência merecida pelo critério literal, o resultado da interpretação, após levar em consideração outros fatores, provavelmente será aquele que o texto indica de forma mais evidente. Essa circunstância, vale registrar, não significa que, para se atribuir sentido a algum texto jurídico, independe-se de outras normas e atos. O conteúdo de uma norma ou a definição do sentido de um enunciado normativo depende das demais, de modo que o texto deve ser interpretado buscando essa harmonia sistemática. Então, por exemplo, uma norma jurídica, né, um texto jurídico, sei lá, que trate antes da lei Carolina Dickmann. Vocês lembram dessa lei Carolina Dickmann, que trata de crimes, né, de exposição de fotos íntimas? Foi sobre isso que aconteceu, foi criada uma lei que tem o nome de fantasia Carolina Dickmann. Então, antes disso, as formas de se tratar desse tipo de crime era outra, né? Quando surge esta lei, automaticamente não se tem que esquecer o que diz a Constituição Federal sobre o respeito ao ser humano, né, sobre os direitos, sobre tudo isso, mas também precisa se ater a essa nova legislação que trata de um outro tipo de crime, que é o crime da exposição das pessoas de forma virtual, né? Eu não sei se vocês lembram, se é do tempo de vocês, mas eu trabalhei aqui na Escola São Francisco e houve uma vez uma situação de um aluno que falaram que estava expondo foto das meninas, né, na internet. Então, era um adolescente. E chama os pais e um monte de... Hoje, as situações são feitas de outra forma. Existe uma legislação específica para isso. Então, é um trabalho de compilação mesmo. Você não vai se ater apenas o que diz a geral, mas e sim dialogar com essas outras normas e atos normativos que dispõem, de certa forma, para poder chegar à decisão em si. Lá adiante. Como se sabe, a norma jurídica não se confunde com o texto do qual emana. Enquanto a norma é o produto da interpretação, o texto é o seu objeto. O que vocês me dizem disso? Enquanto a norma é o produto da interpretação, o texto é o seu objeto. E a norma não corresponde necessariamente ao sentido gramatical do texto. Além de haver uma separação entre a norma de seu respectivo texto, o mesmo ocorre, inclusive, em maior intensidade entre ela e seu autor. Como regra, o sentido do texto coincide com aquele que se pretende lhe dar, mas nem sempre.
Dependendo das circunstâncias, é possível que esses três elementos, norma, texto e autor, estejam mais ou menos alinhados, o que demonstra que a interpretação não necessariamente será uma atividade simples. Então, dentro de um texto jurídico, o que seria a norma jurídica? Dentro de um texto jurídico, deixa eu pensar, um texto jurídico criado por um advogado, um texto, sei lá, uma petição. Eu até mandei uma para vocês. O que seria a norma jurídica dentro de uma petição? Oi? Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vamos pensar numa petição que solicite pensão de alimentos. Eu mandei para vocês uma. O que seria a norma jurídica lá dentro? Mais alguém quer falar sobre isso? O que seria a norma jurídica lá dentro? É como vocês disseram, por exemplo, você vai ver a estrutura de uma petição. Você vai apresentar os fatos, né? A situação do solicitante, tudo. Você vai fazer o seu pedido, mas lá para segurar isso, você vai ter que ancorar em quê? Na norma jurídica. Então, como vocês mesmos disseram, a norma jurídica, nesse caso, é o tipo de legislação que você vai pedir. Você pode, por exemplo, falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, por exemplo, né, o direito à criança de ter alimento, de ter habitação, de ter um monte de coisa, de ser protegida, né? Você pode utilizar outras legislações que você ache pertinente que tratem dessa questão, da segurança de um menor, né? Dos proventos de alimentos para ele. Então, isso seria a norma jurídica, mas ele não é o texto, né? Ele não é o texto. A norma é algo que vai estar dentro do texto, vai fazer parte dele, mas não é ele. Não é isso? O texto, nesse caso, seria o quê? Seria todo a petição inteira. Então, não é a mesma coisa, texto e norma jurídica, obviamente não são a mesma coisa. E a interpretação que é dada para isso também não é a mesma coisa, né? Ela vai ser interpretada por quem quando você der entrada no processo? Quem vai interpretar esse seu pedido? Para quem você direcionou. Se você solicita que o juiz tome uma posição, não é isso? Ele vai pegar o texto que você escreveu, que você protocolou, e ele vai fazer uma análise e ele vai interpretar isso. Vai buscar, não sei como é o trabalho, no caso, que ele fará, mas ele vai buscar alternativas, né, para interpretar esse texto e lhe responder, que ele terá que dar uma resposta, você protocolou um documento. Então, aqui ele diz assim, a norma é o produto da interpretação, o texto é o seu objeto. Porque você vai interpretar isso à luz dessa norma jurídica, né? Ele vai interpretar o seu pedido porque você ancorou a determinada legislação. Dependendo das circunstâncias, é possível que esses três elementos, norma, texto e autor, estejam mais ou menos alinhados, o que demonstra que a interpretação não necessariamente será uma atividade simples. Na aula passada, nós conversávamos, noutra aula, nós conversávamos sobre a habilidade da argumentação no texto jurídico, né? Porque, dependendo de como você
constrói o seu texto, né, a interpretação pode ser de uma forma ou de outra. Eu lembro que houve o Enem, um vestibular, eu não sei se é do ano passado, que tinha democratização do cinema. E uma pessoa veio conversar comigo e disse, puxa, meu texto estava tão bom, mas eu entendi democratização como algo ruim. Olha o que a pessoa fez com o seu texto. A palavra que ela utilizou, democratização, que é justamente, pensem, ela construiu um texto bem organizado, mas quando ela colocou democratização como algo ruim, ela comprometeu todo o teor do texto dela. Então, isso é um cuidado que é preciso tomar, mesmo por advogados experientes, que são bons de produção de texto, na hora da argumentação. Por quê? Porque vocês não utilizam palavras tão simples quando preparam um documento jurídico. É comum que um texto jurídico, eu falo, não estou dizendo que tem que ser assim, mas é comum ser um texto com uma linguagem bem complexa, né? Um simples mortal, muitas vezes, não consegue entender direitinho o que um texto jurídico diz. Ele precisa de um advogado para fazer isso. Circular, né? Abstratas, né? Por isso que o autor fala que a posição ela não pode ser especificamente objetiva, mas que ela, mesmo que não queira, ela terá meandros, passagens, entrelinhas subjetivas. Porque, como você está falando, digamos uma colônia de pescadores e um advogado da colônia de pescadores, né? Ele representa uma categoria em que assim, sua grande maioria não tem um grau de instrução maior, é um ou outro que tem, né? Então ele precisa compreender aquela realidade, todas as questões culturais que envolvem isso, para que ele possa transformar esse estatuto dentro da legislação, mas como você diz, que tenha
respeito às normas, mas que seja feito com clareza, né, com coesão, com coerência, porque isso vai implicar na vida dessas pessoas depois. Pois é. É bem complicado isso. Essa realidade que você vivencia no campo do direito, isso acontece quando você recebe muitas vezes relatório na escola de professores do ensino infantil que encaminham o aluno, principalmente com deficiência, que tem que fazer. Gente, você não entende se na verdade o aluno avançou, se ele retrocedeu, se ele sabe, se ele não sabe, porque é uma redação tão circular, tão, né, que tem dificuldade. Então, esse é um cuidado que em todas as áreas é preciso ter. Mas no direito, o texto jurídico ele precisa ser mais claro. Não que ele precise ser, como eu posso dizer, coloquial demais, porque há uma certa, como eu posso dizer, há um certo hábitos, né, de se tratar do texto jurídico de uma forma mais elitizada, digamos assim. Né? É comum isso. Não se escreve um texto jurídico de qualquer jeito. Não quer dizer que você tenha que escrever juridiquês, né? O rebuscamento. Mas não é um texto de qualquer jeito. É um texto, digamos, mais ou menos complexo. Mas esse complexo não necessariamente ele precisa ser obscuro. Né? Ele precisa ser incoerente, incompreensível. E muitas vezes eu já peguei textos, por exemplo, pareceres, né, de advogados, em que o texto ele é completamente rebuscado, mas tem desvios da norma culta, assim, gritantes, sabe? Então, o que é isso? Às vezes é falta de experiência, às vezes é o copia e cola que faz isso, mas às vezes, como você diz, é o ego. Né? O excesso de rebuscamento acaba por comprometer a coerência, o sentido do texto. E isso implica nos beneficiários deste texto. Porque se ele é voltado para uma questão coletiva, como é o caso que você deu de exemplo, e ninguém entende, né? Ninguém entende, ele pode comprometer os direitos daqueles para o qual ele foi criado. Parece prova do Detran, né? Que cada vez que você perde, você tem que pagar de novo. Oi.
Olha, como eu estou te falando, eu não sou advogada, sou professora de língua portuguesa. Eu me considero o leigo, igual todo mundo na sociedade, né? Quando chega nas questões jurídicas, eu sempre consulto os colegas que são de direito, são mais experientes do que eu nesse campo. Estão estudando direito criminal, direito civil, né? Estão estudando com os outros professores que são advogados. Essa questão digamos assim, da soltura dessas pessoas, elas realmente tiveram uma provocação pela questão humana. Houve, inclusive, denúncias de que alguns presídios, centros de detenção, as pessoas estavam numa condição insalubre, absurda e vulneráveis a contrair coronavírus mais fácil, né? Porque recebiam visitas, elas não tinham tratamento adequado, superlotação, etc. Então, houve uma pressão dessa questão de direitos humanos para a liberação. Por outro lado, quem tem pavor da violência questiona essa decisão, porque diz, se eles estão lá presos por causa de crimes terríveis que eles fizeram, eles não terão consciência de que estão sendo soltos para proteger sua vida. Ao contrário, eles vão sair e vão cometer crimes, independente de ter coronavírus ou não. Entendeu? Aí é preciso que a decisão seja ancorada, né, na interpretação, nas leis bem claramente sustentadas, porque a sociedade faz interpretações dentro do que ela vivencia, mas ela não é a especialista. A população não tem essa formação para, por exemplo, se tu me perguntas em que lei, não sei. Eu não sei. Pois é, estamos. Verdade. São pessoas, são seres humanos, não é? Nós já vivemos num estado de exceção, né? Na minha opinião, nós estamos num estado de exceção. Sim. Não foi todo mundo, não é assim, tem critérios, né, dentro da lei. Tem critérios. Mas essas interpretações, elas não podem ser feitas por nós, da sociedade, e sim por aqueles que têm conhecimento da legislação. Sim. Exatamente. Não. O que acontece é porque a minha colega dizia, nós vamos nos aposentar, eu vou me aposentar com 25, o ano que vem eu completo 50 de idade e 25 de magistério. Aí a outra falou, não, tu vais pegar 57. Começou a polêmica. E eu lembrei agora, quando eu falei dessa situação, da atualização da lei, que é uma situação que acaba por mobilizar muitas pessoas, não é? Porque quem está quase nessa idade já começa a ficar muito preocupado. Né? Como será essa legislação? Mesmo porque, de forma geral, dizer, olha, a ideia, a Previdência, ela caminha para chegar em 100 pontos. Né? Tem que chegar, daqui a um tempo chegará em 100 pontos. Como assim 100 pontos? Quem vai precisar? Com que idade esta pessoa estará? Né? Em aposentadoria. Eu, por exemplo, não penso. É um assunto que eu não penso. Porque se eu pensar, eu penso em trabalhar. Né? Eu não penso em aposentadoria. Sinceramente, não é uma coisa que eu pense.
Olha esse parágrafo, porque afinal, pela interpretação, deve-se compreender um documento escrito cuja redação também não foi fácil. Porque para quem também produziu esse texto, não foi fácil. Né? Para quem produz uma decisão, não é fácil fazer isso. Porque você está produzindo um texto, mas ele vai, ao ser colocado em vigor, ele vai atingir determinado coletivo, determinada pessoa e tudo mais. Ele vai se expor, não é, à opinião de outras pessoas, de outros advogados, de outros juízes, etc. Possivelmente, quem entrou com a ação pode entrar com recurso, questionando a decisão. Então, não é fácil para quem escreve, para quem toma a decisão, para quem produz o texto. Assim como não é fácil para quem interpreta. Né? O texto que vocês produzem não é qualquer texto. Não é qualquer texto. E uma coisa assim que eu penso assim, é importante saber escrever dentro das normas gramaticais, com coerência, com coesão, sintaticamente organizado o texto. Mas uma coisa que é fundamental no trabalho da produção de texto de vocês é o conhecimento da legislação, da norma jurídica, das jurisprudências sobre determinada questão, né? Porque você vai... Ontem um conhecido meu que é médico me dizia assim, no Brasil não é como fora do país, não. Ninguém respeita a jurisprudência. Você dá entrada no documento, já tem jurisprudência, mas o juiz com o ego dele diz, não, eu vou estudar e vou fazer de outro jeito. Ele disse que já se sentiu lesado com isso. E assim, eu não sei, vou perguntar para os meus alunos do direito. Vocês acham que isso é verdade? Que no Brasil não há esse hábito, né, de se respeitar a jurisprudência? Digamos assim, tem um caso de uma briga por causa num condomínio. Aí chega isso à justiça. Aí o juiz, não, peraí que eu vou estudar o caso atentamente. Não, ele não se preocupa de dizer, já tem uma jurisprudência numa situação igual essa, similar, eu vou só... Ele diz que não se faz isso no Brasil, não é comum. Que os juízes, por isso que tem muito processo, ele me disse, amontoado. Porque o juiz tem ego muito inflado e ele quer analisar cada caso. Isso é verdade? Vocês percebem isso? Sim. Sim. Garantisse esse direito a você. Porque é muito. Você pode interpretar a situação como leigo, né? Que você ainda não é advogado. Você interpretar de uma forma e, na verdade, você, em vez de se ajudar, você acabar se prejudicando. E você procurar um advogado que realmente entenda, ele pode facilitar muito, né?
Mas essa questão eu não sei. Sinceramente, não sei se o que o meu colega me disse a respeito de que no Brasil é comum seguir jurisprudência ou não. Aí eu não sei. Vocês são da área, vocês acham que é comum isso? Oi? Então, não tem jurisprudência sobre essa situação. Então, quer dizer que quando realmente não se usa jurisprudência, o caso demora mais. No seu caso, isso é uma explicação. Mas ele me disse que é comum no Brasil ter a jurisprudência e os juízes não seguirem isso. Aí eu disse, eu vou perguntar para os advogados. É relativo isso. Sim. Depende muito de quem julga, da posição do julgador, né? Até mesmo pela demanda de processos que a pessoa tenha, né? Tem uma série de fatores que podem influenciar essa posição, essa forma de se colocar ante a lei. Sim. Esse parágrafo diz aqui exatamente o que você está dizendo. Essas situações de dúvida podem ou não surgir dependendo da clareza do texto e da reação do intérprete a respeito do que nele está previsto. E você fala da reação do produtor do texto, né, do autor, de quem, na verdade, está julgando o texto, o pedido, o processo. Porém, em qualquer caso, a aplicação de alguma norma pressupõe a sua interpretação. Ainda que seja uma etapa tímida, quase imperceptível, enquanto a atividade de interpretação é instrumental à aplicação, esta necessariamente depende daquela. Como regra, nas situações de maior necessidade, recorre-se à hermenêutica de maneira expressa e fundamentada. No entanto, em algum grau, cada aplicador sempre reflete a respeito da interpretação do enunciado, deixa eu ver aqui, do enunciado normativo para definir o conteúdo da norma dele emanada. Ainda mais, o intérprete naturalmente levará em consideração mais do que o objeto de interpretação em sentido estrito, sobretudo diante do caráter sistemático do direito, em que o influenciará de maneira consciente ou não. A interpretação nunca será automática, mecânica ou irreflexiva.
embora possa ser mais ou menos simples, dependendo de uma série de fatores, né? Dependendo do que é o produto, o objeto de julgamento, dependendo de quem está julgando, dependendo de como isso foi construído, de que situação é essa, depende de uma série de fatores. Mas essa interpretação nunca será automática, mecânica ou reflexiva, por mais que possa parecer simples. Como ele está falando, uma situação de divórcio pode parecer simples, né? Mas as especificidades fazem, muitas vezes, com que esse processo se estenda, sei lá, indefinidamente. Um diz assim, eu quero a casa lá de Beja. O outro diz, não, mas essa casa quem me deu foi a minha mãe. Mas está no nome de nós dois, eu quero a casa de Beja. Não, a casa de Beja é minha. A confusão já foi para frente, já travou o processo. Né? Porque eles não chegam a um consenso. Então, algo que poderia parecer simples acaba por se tornar complexo, né? Porque a decisão não é mecânica nem reflexiva. Essa circunstância se acentua diante de textos jurídicos que necessariamente precisam ser compreendidos no seu significado mais correto, o que sempre exige um mínimo de problematização e reflexão, decorrente também da linguagem especializada e do emprego de expressões com variedade de sentido. Já falamos sobre isso, né? Essa problematização, porém, nem sempre fica clara pela fundamentação. Como se sabe, o processo de tomada de decisão não se confunde com aquele próprio para justificá-la, pelo qual se exterioriza as razões para que seja aceita. Portanto, vamos para esse parágrafo aqui, a interpretação não serve apenas para para declarar o sentido de um texto deficiente. Se a prévia interpretação é um pressuposto para a aplicação de normas jurídicas, não são apenas os textos obscuros ou contraditórios que exigem interpretação. Qualquer texto exige, não é? É impossível negar alguma atividade interpretativa na aplicação de toda e qualquer norma jurídica, mesmo nos casos aparentemente, digamos assim, fáceis. Afinal, a constatação de que determinado texto seria claro e não obscuro somente poderia decorrer de uma interpretação preliminar. A fundo, a situação é diferente, que levará em conta não apenas a sua literalidade, mas o próprio contexto do enunciado normativo. O principal, lá no meio do texto, o principal parâmetro para constatar um caso como difícil é a existência de mais de um sentido possível, cada qual apoiado em um ou mais critérios interpretativos sobre um texto. Por outro lado, não é apenas a aplicação da norma que reclama a interpretação, mas todo o oposto, para se afastar a incidência de uma suposta imposição contida em algum texto, será necessário interpretá-lo. Então, olha, pelo que nós estamos discutindo, a interpretação de um texto jurídico, ela não é algo fácil, nem tampouco a construção desse texto, né? Por mais que possa parecer fácil, ele parece numa análise preliminar, porque quando você vai se debruçar mesmo a fundo nesse texto, você vai perceber que os meandros são complexos. Então, uma situação que poderia ser resolvida de uma forma fácil, quando você pega um texto, você vai ver que não é bem assim, né? Que é muito mais complexo. Então, graças a Deus que eu não fiz direito. Graças a Deus que eu não fiz direito. Vocês têm muito, muito chão pela frente. Gente, tem essas perguntas sobre este texto. Eu queria que vocês respondessem. Não assim, especificamente copiado do texto, mas que vocês entendem.
tá certo? É um roteiro de leitura que eu fiz e eu mandei agorinha para o e-mail de vocês, tá? Vocês podem me devolver por e-mail também. Não se apressem, vocês já têm um trabalho e mais esse. Os textos que eu mandei para vocês, eles são para a aula da semana que vem, tá? Que nós vamos fazer eles aqui na sala. Eu queria saber quantos alunos dá o certo estão, porque eu estou pretendendo trazer as cópias impressas. Se vocês pudessem, se alguém disser, eu vou trazer a minha, ok, porque me ajudaria. Os dois textos, um parecer e uma petição que eu postei no e-mail. Vocês podem, quem não tem como trazer, que aí eu traria. Eu vou trazer umas 5 cópias e quem puder imprimir o seu, imprime, tá certo? Deixa eu registrar a presença. Alguém mais quer comentar o texto, gente? Oi? Tem um trabalho que está no e-mail. Passei na aula passada, aquele sobre teoria e praxis, né? Que era para vocês verem a questão ideológica dele, né? Era um resumo. E o outro são essas perguntas sobre esse texto, tá? Esse material que está no e-mail, nós vamos fazer aqui na sala, na próxima. Tem um material no e-mail de vocês que eu mandei. Está no grupo já, tá? Deixa eu anotar a frequência. Posição, enfermagem, direito, calor. Quem está aqui no grupo? Oi? Não é minha essa frequência. Deixa eu ver quem está aqui. Jaqueline. Eu quero a ajuda de vocês porque o pessoal está saindo. Posso esquecer o nome de alguém. Rafaela e o Elton, que estão online. Quem está aqui presente? O Márcio, né? Paulo. Amanda. Quem mais? Ana Paula. Ana Paula. Você é? Como? Isley. Por favor, letra por letra. S-L-A. Isley. Doutor Isley. Kátia. Quem mais? Carlos é aquele que estava de preto lá atrás? Quem? Fábio. Sim. Domingos. Quem é o Domingos? Sim. Tá. É só sobre esse texto. Oi? Você que é o Domingos? É? Tá. É porque ele falou, ele estava anotando a frequência. Eu estava anotando a frequência. Eu tenho professor aí fora já? Tchau.